Olá, está começando mais um Rio TV Debate e o tema de hoje são os influenciadores dos subúrbios. Pessoas que com seus trabalhos em diferentes áreas de atuação ganharam a cidade inteira, como a Lígia Parreira, que é criadora da marca de roupas Devassas.com, que além de peças com estampas e frases exaltando a cultura suburbana, também de religiões de matriz africana, tem ganhado o carnaval de rua a cada ano com fantasias super criativas. O André Gabé, músico, artista plástico e escritor, autor de 2 livros de crônicas sobre as peculiaridades do cotidiano da Zona Norte do Rio. Vitor Almeida, historiador, mais conhecido como Suburbano da Depressão, produtor de conteúdo para a web e que faz muito sucesso nas redes sociais, criando memes e destacando situações engraçadas que quem é do subúrbio se identifica e quem não é, reconhece da onde vem. E Rafael Matoso, que é historiador, especialista em bairros da Zona Norte da capital fluminense. Obrigada a todos pela presença, logicamente que eu vou começar pela Lígia. Queria saber, Lígia, como é que surgiu a inspiração, ou se na verdade foi uma necessidade que você se deparou de criar uma moda inclusiva e que falasse das suas próprias referências? Eu acho que as duas, né? A necessidade e a inspiração. Eu trabalho com moda desde que eu... Enfim, não vou falar a minha idade. Mas eu trabalho desde os 17 anos de idade com moda, né? Comecei estagiando e eu sempre achava que tudo era... Eu não sei se todo mundo sabe que quem é do Meia sempre está em qualquer lugar, né? Então, assim, você vai para a Zona Sul, a gente ia... e sempre, assim, os estágios eram todos longe do subúrbio e, assim, sempre estranhos no ninho. E eu, como mulher negra, suburbana, dentro dessa questão de moda, achava, assim, tudo um pouco boring, tipo, chato, assim, muito chato. Porque sempre era muito engraçado, porque eu via, né, era uma época, no início dos anos 2000, que todo mundo estava muito exaltando Ipanema, né? Então o cara morava em Guadalupe, estava assim, Reino de Ipanema. Eu achava aquilo muito louco. E eu sou nascida no Engenho Novo, né? Moro no Meia há muitos anos. E eu sempre achei aquilo muito... Enfim, era chato essa questão desse Rio de Janeiro com cara de bossa nova, com cara de todo mundo andando no calçadão e tal. E quando eu resolvi fazer a marca, né? Quando eu peguei esses ícones que estavam no meu dia a dia, né? Então, assim, o que eu gostava, o que mais me inspira? São esses cartazes, né, da rua. Eu comecei comecei com aquele Traga o Pessoal Amado em 3 dias, que na época era um boom. Eu sempre achei que esses ícones, eles eram muito característicos para virar estampa, para virar moda, para virar shape, né? E engraçado que quando eu comecei a lançar, né, quando eu lancei, as pessoas logo se identificavam e começaram a exaltar da onde vem, né? Porque, assim, eu acho que o Rio de Janeiro, ele não é só a Zona Sul, né? As coisas mudaram, graças a Deus, muito, né? Mas era isso, assim, uma moda branca, com aquela carinha de mulher anorexa, e da Zona Sul, enfim. E eu achava aquilo um saco. E, cara, eu acho que o subúrbio tem o escracho, né? O subúrbio tem o que se comunica diretamente. Então, assim, é isso que me abastece. E, enfim, é a necessidade. Eu acho que a necessidade e a inspiração andam juntas. E nós, suburbanos, a gente precisa se expressar. E hoje somos nós. Eu arrisco dizer que somos nós os grandes inspiradores de toda a cultura carioca, em todas as periferias do Brasil. Nós acreditamos. Uau! Amém. O André, que é um artista multitalentoso, se revelou cronista mais recentemente. Mas até pela assinatura que você criou, uma hashtag que é artista suburbano reflexivo, já sugere que você pensava muito sobre essas situações que você observava. Em que momento você parou para escrever, ou melhor, descrever essas circunstâncias? Eu sou cantor e eu construí a minha vida em torno da minha música.
E a minha carreira musical, ela cresceu dentro do tamanho que ela está, ela cresceu na Zona Sul, ao redor de amigos da Zona Sul, com essas pessoas da Zona Sul. E eu lembro que era muito impressionante o contraste das minhas histórias com as histórias deles. Que eu falava, gente, no subúrbio não é assim. Essa frase era, no subúrbio não é assim, você não tem isso no subúrbio. Você não viveu isso, no subúrbio, gente, todo mundo vive isso. Na minha terra não é Na assim. minha terra não é assim. E quando eu tive um problema que eu parei de cantar, eu tive que parar de cantar, eu comecei a escrever, porque eu sou uma pessoa compulsiva com a comunicação. Mas eu escrevi, nunca pensei assim, eu sou um cronista, eu sou um escritor, eu sou um contador de histórias que eu escrevo lá com uma certa peculiaridade. E as pessoas se identificam justamente, na minha casa também é assim. Ou então as pessoas, gente, na minha casa não é assim, não, nunca foi, mas é tão engraçado, é tão divertido que eu gosto. Então o momento que eu me tornei escritor, na verdade, foi o momento em que em algum momento eu fiz esse contraste da realidade que eu vivo com a realidade que eu fui criado, com a realidade onde o meu trabalho cresceu. Então eu virei um cronista, na verdade, desde sempre, muito humildemente falando, não estou querendo dizer que eu sou... Porque eu sempre fui um contador de histórias, só que eu passei a escrevê-las numa rede social. Eu consegui ser sucinto, tão maravilhoso. O Vitor também é um desses exemplos que certamente já fazia muita piada com a rapaziada no ponto de ônibus, no trabalho, e aí, em determinado momento, percebeu que todo esse repertório tinha volume para uma página, para produzir conteúdo para uma página de humor, ou não? Você foi sentindo? Como é que foi isso? A questão foi, assim, tem muito também da minha formação. Quando eu criei a página, foi em 2012, eu estava a meio caminho do meu curso de História, né? E eu sempre fui muito observador, vivia na Zona Norte, minha família é toda do IAPI da Penha, hoje eu moro na Zona Oeste, mas também já passei bastante pela Baixada, né? Então eu sempre fui muito observador nessas questões peculiares que só tem no subúrbio, como o André disse, né? Então, assim, eu acho que a rede social, ela tem um fator muito que liga todos nós que estamos aqui, né? Que eu acho que deu uma amplitude para essas vozes, né? Então, eu fiz ali, sem pretensão nenhuma, uma página que eu achei que não teria nem 100 curtidas, né? Eu comecei falando sobre dar uma volta no Norte Shopping só com dinheiro da casquinha de sorvete, né? Sobre o vassoureiro que passava na rua vendendo e tudo. E hoje, 8 anos depois, já estou com mais de 440 mil seguidores, né? São pessoas que finalmente viram uma plataforma representá-las, né? E a rede social tem bastante disso, né? Deu uma quebrada legal na hegemonia assim, da mídia, da grande mídia, né? Tanto é que a página nasce num momento em que a pauta do subúrbio na grande mídia, com as novelas, com os seriados, estava em alta, né? Principalmente ali depois daquele processo de UPP no alemão, tudo, Copa, Olimpíada, a cidade sendo revirada. E a grande mídia finalmente voltou os olhos de uma forma bem ainda caricata, mas começou a dar uma olhada diferente para o subúrbio, né? Uhum. Então a página nasce ali falando dessas nossos dia a dia, né? Dessas coisas simples, desde a marmita até o boleto que não é pago, até as brigas de vizinho. São coisas que pra gente, como o André também disse, né? Que só acontece pra gente como se estivesse bebendo água, né? Você olha pro lado, tem um vizinho brigando, você olha pro outro, tem uma criança gritando, chorando, né? E esse é o sucesso, esse é o espírito da página, né? A alma do carioca, né? Foi como você disse, é a alma do carioca. Não tem... Você tem a vitrine, lógico, quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente necessariamente vai falar da praia. Mas a praia é a embalagem do Rio de Janeiro. O que está dentro é produzido e sempre foi produzido e sempre será produzido pelo suburbano e pelas suburbanas. E o professor Rafael, além de dar aula na zona norte da cidade, pelos subúrbios, também é um nascido e criado na Zona Norte, mais conhecida como ZN, para os íntimos, né? E queria que você explicasse a etimologia da palavra subúrbio, né, da onde ela surgiu, e o conceito como ele foi ressignificado.
Sim, é muito legal a gente falar sobre isso, porque a cidade ela não é partida, ela não é dividida, né? Por mais fisicamente a gente não vê essas barreiras, a cidade é dialógica, a cidade a gente transpassa ela como um todo. Mas a gente historicamente criou uma área específica da cidade, né? Um conceito que era para ser itinerante e acabou se tornando fixo, que é o conceito de subúrbio. Esse conceito ele é usado desde a Antiguidade Clássica, em Roma já se reportavam a áreas afastadas do entorno da cidade como subúrbio, mas ele se cristaliza no Rio de Janeiro, no momento que o Rio de Janeiro é a capital republicana, no momento que o Rio de Janeiro é a maior, né, cidade do Brasil, ela se cristaliza da forma de um espaço circunscrito, fisicamente determinado. Isso é muito ruim, porque a gente tem que lembrar que esse suburbano que circula pela cidade como um todo, que é a maioria da população no Rio de Janeiro, né, ele não se identifica necessariamente com a ideia de suburbe, da cidade abaixo da área urbanizada. Né? A gente podia usar a categoria de arrabaldes, a gente podia circunvizinhanças, mas especificamente no Rio de Janeiro, esse conceito foi sendo historicamente incorporado a uma noção pejorativa na transição do Império para a República, principalmente porque tinham pobres morando lá, predominantemente. Então vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, falamos mais sobre os influenciadores dos subúrbios, que têm suas frentes analógicas, mas que bombam mesmo é nas redes sociais. Estão ao alcance de um clique. Então, de volta com o Rio TV Debate, hoje se metendo numa roda de conversa que muito bem poderia estar acontecendo num barzinho, né? E retomando então, professor Rafael, eu queria que você explicasse como se deu essa ocupação na cidade do Rio de Janeiro, porque a maioria da população, ela mora justamente nessas áreas que a gente está chamando aqui de subúrbio. Vamos pensar que a cidade do Rio de Janeiro tem 163 bairros. Desses 163 bairros, a gente tem 16 bairros na Zona Sul, mais a Rocinha. A gente tem 17 bairros na região central. A gente tem mais de 40 bairros na Zona Oeste e a gente tem mais de 80 bairros na Zona Norte. Ou seja, a gente está falando que a maioria da população do Rio de Janeiro, né, habita, mora, se relaciona entre a Zona Norte e a Zona Oeste, que são as áreas de planejamento, né, 3 e 5, e que basicamente contemplam 80% da população do Rio de Janeiro. Então, se 80% da população do Rio de Janeiro está ali, e se elas se identificam com aquele espaço, elas produzem sua memória e sua história ali, essa história também tinha que estar, né, presente e disponível para todo mundo que quisesse acessar. Portanto, essa demanda por expressar uma carioquice raiz, ela sempre esteve ali, né? Sim, de fato, o sempre na história é um pouco complicado, mas na nossa trajetória republicana, muitas das nossas identidades nacionais se construíram no subúrbio. Um exemplo típico disso é o samba. Por mais que a gente saiba que o samba na carioca, né, começou a ser incorporado à cidade a partir da Praça 11, ele foi ressignificado e tomou uma proporção gigantesca quando ele chegou aos subúrbios. Principalmente os subúrbios de Madureira, né, com o Império, com a Portela. Mas se a gente for lembrar ainda da Estácio, né, quando o samba começa a se notorializar, ele está indo já da Cidade Nova em direção à Mangueira, né, e aí ele vai repercutir não só o samba, como outros elementos dessa sociabilidade, né, que a gente vive no Rio de Janeiro, do suburbano que gosta do churrasco, do suburbano da pipa, do suburbano do sol, da laje. Né, todas essas identidades ajudam a construir esse imaginário carioca. E a gente estava falando de praia, só para lembrar que a gente tem a maior proporção de praias no Rio de Janeiro, não na Zona Sul, não na área oceânica. Né? A maior? A maior proporção de praias do Rio de Janeiro, segundo o amigo Rodrigo Bertamê, que fez uma pesquisa sobre isso, está ali dentro da Baía de Guanabara, contemplando também a Baía de Sepetiba juntas. Né? Então, até o Rio litorâneo poderia ser suburbano. Até a década de 60, os banhos de praia, né, no Yacht Clube de Ramos, né, Ilha do Governador eram, né, os yacht clubes dessa região eram muito grandes. E o carnaval, existiam famosos banhos à fantasia nessa região, né, que infelizmente com a poluição da Baía de Guanabara foi perdendo um pouco esse caráter. E também as mídias acabaram se voltando e vendendo um projeto de especulação para a Zona Sul. Mas as mídias tiveram essa grande hegemonia, como o Vitor estava falando, quebrada pela internet. Porque tem aquela máxima de que você sai do subúrbio, mas o subúrbio não sai de você. Com a internet, com as redes sociais, isso ficou ainda mais claro, né? Como é que você percebe essa interação de pessoas que não moram mais no subúrbio, não moram mais no Rio de Janeiro, não moram mais no Brasil, mas continuam ali suburbanas? É bem legal porque tem gente que mora em bairros que não se consideram subúrbios, como Recreio e Barra, que na verdade, na teoria, são subúrbios, né? Mas as pessoas dizem, né, que as vizinhanças acabam sendo um pouco mais de nariz em pé pela questão geográfica, né? Por acharem que estão num bairro elitizado, né? O que não deixa de ser.
Mas tem gente que fala mesmo, ó, eu tô aqui, mas eu trouxe meu bairro para cá, eu penduro minha roupa mesmo, no mesmo o condomínio não deixando, eu vou para a praia mesmo, levo o meu isopor, porque eu não vou gastar dinheiro e tudo. É porque, assim, a gente precisa parar para analisar o seguinte, os subúrbios cariocas, a formação social dos subúrbios, elas se dão no precário, né? Se deram no precário, né? Eu gosto muito de frisar que a formação social do subúrbio, diante desse precário, passou por diversos projetos políticos de depreciação dessas áreas. Então, por exemplo, no subúrbio carioca, quando você passa mal, a primeira pessoa que você entra em contato é o vizinho, não é o SAMU. Então, isso, quem sai do subúrbio, seja para essas áreas mais ricas da cidade, seja para outros municípios do estado, ou fora do Rio, ou fora do Brasil, leva um pouco disso, de saber se virar, né, frente à precariedade. Porque a gente vive no meio de gambiarras, a gente vive no meio de desenrolos, né, no cotidiano, a gente tem que saber lidar com trem cheio, saber se equilibrar num ônibus lotado que vai a Literal 90 e quilômetros. metaforicamente. Isso. E então a gente já sai na frente nisso, nessa questão da formação da nossa carioquice, né? Como eu disse antes, a alma do carioca é suburbana, né? O Rafael falou aqui, a maioria da população está morando nos subúrbios e é a maioria da população que formou a identidade do carioca, desse carioca que do jeitinho, né? Do jeitinho carioca, vem do subúrbio. Isso é característico nosso. O André é um que atravessou o túnel uma época, chegou a morar na Princesinha do Mar, Zona Sul, e pode... Cheio de condições. E pode Riquíssimo. responder aquela pergunta que não quer calar, que Copacabana é a Madureira de Maiô? Copacabana é Madureira sem Mercadão, né? E Madureira é Copacabana sem praia. Tem uma diferença básica, é parecido por um traço de humor, mas a cultura suburbana é uma cultura realmente, né? Ela tem um nascimento, ela tem um crescimento, uma expansão, porque o subúrbio ele se gerou a partir de um perrengue, de uma exclusão social, de uma geografização esquisita que nos afastou do centro da cidade. Copacabana, ela tem um ranço de uma elite falida. Ela tem um ranço de uma elite falida. Tem esse... Então, a suburbanização de Copacabana ela tem muito a ver com uma adaptação a uma realidade que eles não conseguem mais sustentar. Então, tem um pouquinho... Tem o espírito, o perfume do subúrbio, mas, ao mesmo tempo, tem aquela notinha de fundo que diz assim, olha... Calma, até aqui a gente vai, mas a gente não é tão popular quanto você pensa, não, que nós somos de Copacabana, nós somos o espírito dos quatrocentões. Tem esse ranço quatrocentão em Copacabana. Mas há a interseção. É porque é parecido, porque assim, Copacabana tem uma das coisas muito importantes do subúrbio é a nossa capacidade de adaptação ao perrengue. Copacabana, você sai finíssimo de um apartamento onde moram 17 pessoas. Né? 17 pessoas. E ninguém assim. fica nem sabendo. Fechou a porta. Ninguém fica sabendo, porque na verdade as pessoas não têm nem tempo de saber, elas estão querendo saber onde elas vão pendurar a calcinha. Então é muito difícil elas entenderem essa coisa que, por um lado, é muito diferente do subúrbio, porque se a gente mora numa casa de 17 pessoas, nós seremos conhecidos como pessoa que mora na casa de 17 pessoas. Copacabana, eles têm sempre uma tendência ainda de invisibilizar esse traço que a gente vê como se fosse um suburbano da Zona Sul. É parecido, mas não é. Eu acho que deve ser a tia metida de Madureira, a prima. Eu acho que maconheira, a tia maconheira. Sabe que a tia maconheira que faz macumba quântica, sabe? Assim, eu não consigo. Todo mundo fala isso, mas eu não consigo achar também. Ô, Então, Lídia, mas você tem um caso também que a Zona Sul foi o primeiro lugar que, digamos assim, te deu um respaldo, pelo menos físico, para sua marca de roupas. Sim. Antes de você ter um espaço como você tem hoje em Madureira, você teve em Ipanema. Tive. Mas assim, antes disso, eu comecei a fazer... Eu fiz os eventos, né? Os primeiros eventos da marca também foram todos na Zona Sul. Então, assim, quando você... A moda, né? No Rio de Janeiro, ela começa... A vitrine é a Zona Sul, né? Então, assim, os grandes eventos que dão a visibilidade de mostrar que você é hype, que você tá
é na Zona Sul. Mesmo porque dizem que a gente se veste mal. do Exatamente. E assim, a gente ainda tem a cultura no subúrbio, que é o fast fashion, né? Que é aquela coisa barata de você fazer muita roupa e tal. E aí a questão autoral, né? A questão do estilista, do designer, ela vem na Zona Sul, né? Vem aquela coisa de você precisa ser insensado ali para depois. Mas assim, eu sempre tive uma questão paralela, né? Assim, o meu ateliê sempre foi em casa, eu fazia algumas coisas também pela Lapa, ainda faço, alguns eventos e tal. A minha experiência em Ipanema, na verdade, foi uma exposição de figura apenas, assim. Porque você vai Famoso ali... da pinta. É uma pinta, porque o que acontece? Você tá ali falando com um público que não é seu, que te exotifica. É. Então tem esse perigo aí. Isso. Então, assim, claro que tem as pessoas que vestem camisa, que acham muito bacana, muito incrível. Eu também tenho uma gama de coleção, né? Eu tenho... Mas só que não é uma coisa... sabe, não é uma coisa, ai, vou querer, sabe? E aí a Zona Sul ainda tem um tipo de pensamento que é uma prostituição, né? Assim, a prostituição de tudo está na Zona Sul, né? Inclusive dos comerciantes, dos designers. Então, assim, nada... para a pessoa que mora na Zona Sul, nada passa... Isso, ao meu ver, né? Nada passa, tipo assim, não é uma surpresa. Então, você tá ali, é aquela visão blasé, sabe? Então, e que é engraçado que é a primeira vez que eu tô tendo um ponto, tipo uma loja no shopping. E é impressionante que eu pensei que não fosse. É uma loja que é uma loja de colaboração preta, que são 11 designers. Até o André foi lá visitar. Fui lá. E a Pop Afro. Falei, bom, a gente tá aqui, é preto, mas assim, não vai passar despercebido, né, gente? Porque Madureira é toda preta. E aí, assim, sabe, as pessoas se emocionam, as pessoas se identificam, elas querem comprar, elas querem expor que tá. É bem diferente, é muito diferente. Então, gente, nossa última pausa agora. O Rio TV Debate sobre influenciadores dos subúrbios já volta. Então, já nos encaminhando para o final do programa de hoje, eu quero saber de vocês agora, individualmente, qual o impacto que vocês observam na sociedade por estarem protagonizando suas histórias, por estarem contando essas referências do próprio ponto de vista. E é isso que a gente está chamando de influenciadores. Eu quero saber o quanto você sente que impacta positivamente a vida de outras meninas que se identificam com você em termos de consciência social, de ancestralidade, de autoestima. Cara, eu acho que hoje, né, as máscaras têm que cair, né? Então, assim, a gente precisa de uma moda que fale a verdade. Que ela represente, que ela seja uma narrativa genuína de existências. Então, assim... E aí, quando eu falo da minha veia suburbana, tipo, da minha raiz, do meu berço preto e suburbano, eu tô falando, tipo, eu tô fazendo uma narrativa, uma autobiografia. Eu vou contando uma história que aquilo dali eu tô inserida, é onde eu caminho, é onde eu aprendi a desenhar, é onde eu pego o panfleto para eu ir pro trem, enfim. E são as meninas que chegam, e meninos também, que chegam na sua loja para comprar e bater um papo. Exatamente, e é uma troca, né? Eu acredito hoje que o produto, que qualquer tipo de conteúdo, ele é uma troca, ele é uma transformação. Hoje a gente está num momento que a gente precisa trocar além de produtos e capital. A gente precisa trocar informação. E assim, e aí eu digo na questão comercial hoje, tem muita gente, muitas grandes marcas que vão no subúrbio, que agora chamam de cool hunters, que eles vão ali... É o quê, gente? Cool hunters. Menina. Enfim. Gente, achei sexy. Então, assim, são pessoas que não são da periferia e elas se integram... São espiões. Espiões. Exatamente. Eles vão lá, eles vão meio que num zoológico, né? Que eles acham, assim, eu Tipo digo... um Simba Safari. Exatamente. Eles tiram foto, eles pegam personas e vão desenvolvendo coleções. São bem safados, Então, né? assim... Não, mas assim, isso que acontece. Então, quando eu digo que a minha narrativa ela é genuína, porque ela conta a minha história.
existem marcas, grandes marcas, Se apropriando que estão disso. se apropriando e agora da história de inovação social. O povo tá, sabe, enfim, tão cansados dessa chatice de fingir que tem dinheiro, de fingir que tá na Zona Sul, de fingir que tá no apartamento 17 pessoas em Copacabana. Então, o que eu acho é que eu conto verdades, eu desenho verdades. Vitor, como é que você observa também essa influência positiva do seu trabalho, que antes era um hobby, enfim, e hoje é algo real? Assim, eu gosto de ver o quanto, e aí eu não estou sozinho, eu gosto de frisar isso muito bem, eu faço parte de uma corrente. O quanto a Suburbano da Depressão, ou o Padrinho, como chamam a persona, ou me chamam também, o quanto a gente conseguiu furar uma bolha, né? Conseguimos furar uma bolha de debate que só nos viam, como a Lígia falou, como algo exótico dentro da cidade. Assim, parece que se você largar uma pessoa dessas áreas mais ricas, por exemplo, no Parque Madureira ou no calçadão de Bangu, eles vão olhar, nossa, essas pessoas respiram, né? Essas pessoas bebem água, nossa. Como é que vão existe esse calor, como né? existem, é isso. E assim, a gente consegue furar uma bolha narrativa que vem mostrar, dizer, não, vocês não vão mais ver nos ver mais como pessoas exóticas, nós também produzimos, nós também fazemos mestrado, doutorado, produzimos nossas marcas, escrevemos nossos livros, porque, assim, é muito da gente, né? Quando eu era pequeno, eu perguntava para minha mãe, como é que eu consigo escrever um livro, né? Como que a gente escreve um livro? É jornalista, minha mãe falava, isso aí tem que ter dinheiro, é o pessoal da Zona Sul que faz. E era assim mesmo que ela falava, né? E quando eu lancei o meu livro, Suburbano da Depressão, Causos, Contos e Crônicas, em 2016, eu vi que aquilo ali é possível, né? Assim como o André lançou o dele, o Rafael está lançando Diálogos Suburbanos, vai lançar o Novos Diálogos Suburbanos, que é um livro mais acadêmico, né? Então a gente fura uma bolha, né? Então tem muita gente que me manda, poxa, eu me sinto muito representado quando você me chama de inadimplente, porque a minha realidade é isso. Nossa, eu me sinto contemplado quando você me dá bom dia inadimplente. Outro dia... É comigo mesmo. Outro dia eu fiquei bloqueado no Facebook por 3 dias. Aí a pessoa me mandando, poxa, padrinho, cadê você dando bom dia inadimplente pra gente? Aí eu falo, não, tô bloqueado. Não, e isso é legal. Muitas vezes eu já pensei em apagar, muita gente falando, não apaga, porque assim, eu tô passando por um período difícil, ou tô saindo de uma depressão, e só suas postagens me fazem rir. Eu paro lá e vejo os comentários, aquilo dali é um alívio para mim. Então, assim, é bonito pra caramba, sabe? Emociona você ver, assim, que mesmo que você tenha suas dificuldades, né? Você consegue levar um riso para uma pessoa, você consegue elevar a autoestima dessa pessoa que historicamente foi destruída, que foi dita que não, você mora em um lugar ruim, você mora longe. Não, a gente vem dizer, não, Mora mal. Você mora mal. A gente vem dizer como André, eu prefiro morar no subúrbio do que dividir um conjugado com 20 pessoas. Onde eu tenho um quintal amplo, onde eu entro e tenho minha família ali estendida na minha vizinhança. Então, eu acho que a gente traz muito disso. E o Suburbano da Depressão é isso. É falar de um Rio de Janeiro legítimo, né? É isso. André também no Facebook tem a mesma sensação. Inclusive, as pessoas interagem com o seu texto e entre si. Começam a comentar entre elas. Obrigado, brigam. Mas assim, eu tenho essa coisa do influencer, eu acho muito engraçado, porque eu sou um influencer meio negativo. Porque outro dia eu fiz. Porque eu falo Sou uma coisa. má influência. Eu sou uma influencer, sempre fui, sempre serei, nasci assim. Eu sou meio má influência analógica, porque eu não sou nem muito digital. Porque outro dia eu botei, vou dizer assim, não, porque eu sou uma pessoa que toca os corações, gente, mentira. Outro dia eu fiz as pessoas, meia de madrugada, botaram a vassoura em pé. Foram milhares de pessoas botando a vassoura em pé. Influência. Nossa, André, que influência. Influencia as pessoas botarem a vassoura em pé. Assim, então, não posso dizer pra você que as coisas estão assim. Olha, André realmente está tocando o coração. Estou tocando as mentes das pessoas de uma maneira tanto quanto perigosa. A minha página ela é muito peculiar, porque eu sou um escritor suburbano, mas eu não escrevo de um jeito absolutamente suburbano, como existem uns códigos suburbanos que algumas pessoas se utilizam. Eu não utilizo... Na época, eu sou um suburbano meio gourmetizado. Já morou em Copacabana. Eu morei em Copacabana, sabe como é que é? Até parece, né, gente? Olha só, eu só não morava nesse apartamento de 17 pessoas porque eu tenho claustrofobia, eu ia acabar roubando as pessoas, inclusive. É uma página mais confessional. A minha página tem um humor do absurdo. Ela tem um humor do absurdo. Então, assim, eu acho que eu não tenho essa sensação
de que realmente... Eu nem tenho essa preocupação, porque eu acho que a partir do momento que eu começo a escrever pensando, vou tocar os corações, eu vou perder uma fluidez, porque eu escrevo, na verdade, meio que por acidente. Eu tenho um cuidado, assim, de não escrever nada ofensivo, mas às vezes eu ofendo. Mas tenho você cuidado avisa. Eu Avisa. aviso. Então, eu não sei. Eu gosto de saber que as pessoas estão me lendo e que existe uma honestidade minha e que existe uma honestidade delas de sentir a vontade de falar sobre mim. Eu sou muito verdadeiro do que eu falo. O subúrbio, para mim, não é uma ilustração, não é um mundo fantástico, é a minha realidade, é a minha cultura. Então, eu falo do subúrbio através do meu filtro, que sou eu. Agora, se eu estou influenciando as pessoas, assim, espero que, assim, pelo amor de Deus, não façam nada muito feio, digam que foi por causa de mim. Crianças não façam isso em casa. Não façam isso em Mas eu casa. botei a vassoura em pé. Tá vendo? As pessoas vão ouvir você botando a vassoura em Você foi e depois botou a vassoura em pé comigo depois. Rafael, você observa a diferença das suas aulas na Zona Sul e na Zona Norte, quando você conta essas Sim, histórias sim. a partir do protagonismo suburbano? É interessante que o humor é uma forma de subversão dessa dureza da vida e que o suburbano foi, né, tendo que se adaptar a ela. Eu lembro que desde quando eu era aluno e fui estudar na Zona Sul, porque meu pai dava aula num colégio na Zona Sul, e me perguntavam, Rafael, você mora onde? Eu falava, no Encantado. Não, aonde fica aí? Que lugar é? E aí eu falava, Não, eu não... também, Encantado que de conhecer, né? O que você conhece no subúrbio? A pessoa falou assim, Maracanã? Eu falei, olha, tá bom, então, é um bom começo. Dali pra lá, mas tem ônibus? Eu falei, não, tem ônibus, tem trem, tem tudo. Então, ou seja, quando a gente usa o humor, é uma forma da gente também produzir uma identidade, né, ou se identificar socialmente. E eu acho que uma coisa interessante que o nosso trabalho e o trabalho de muitos coletivos que existem no subúrbio, posso falar de pelo menos 2 ou 3 dezenas desses coletivos, é fazer as pessoas repensarem em verdades que não são bem verdades. Essa ideia de que o subúrbio é um lugar distante do centro. Aí a gente pensa, eu moro no Engenho Novo, eu estou a 8 quilômetros do centro da cidade do Rio de Janeiro, o Meier não é distante do centro, o Madureira não é distante do centro. Aí você vai falar, eu estou em Nova Iguaçu, né? Você está a 39 quilômetros do centro, a Barra ainda é mais longe do centro do que isso. Né? Então, é relativo. Não, é um lugar onde nós temos a escassez de investimento em infraestrutura. Historicamente, no Rio de Janeiro, era uma das áreas de maior investimento em infraestrutura. Né? Desde 1840, 1850, com a instalação da ferrovia, com, posteriormente, a abertura da Avenida Brasil, investimentos que foram feitos no subúrbio, arrecadação muito grande, né? A arrecadação da região da Penha, a arrecadação de Madureira, que ainda é hoje um dos maiores centros comerciais do Rio de Janeiro. Campo Grande. Então você fala assim, peraí, se não é um lugar que é distante, se é um lugar que é desprovido de infraestrutura, é um lugar o quê? Essa história Pobre, tá mal contada, carente. né? Então eu acho que a melhor coisa é fazer a gente pensar. E para pensar a gente tem que conhecer essas pessoas, esses protagonistas anônimos que constroem o subúrbio cotidianamente e que são assim, enriquecem a história que o André escreve, que o Vitor escreve, que eu tento escrever, que a gente tenta produzir em arte, em estética sobre os subúrbios. Então, obrigada, Lígia Parreira, criadora da marca Devassas.com, André Gabé, músico, lançando mais um livro. Tá ao contrário, tá de cabeça para baixo. É porque eu viro as cabeças das pessoas quando eu Vitor Almeida, historiador e produtor de conteúdo, e Rafael Matoso, nosso professor de História e historiador. Obrigada. O Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.